Bom, galera, hoje vamos aprofundar um pouquinho mais sobre os conceitos de função do primeiro grau. Para tanto, eu vou fazer uma apresentação aqui para vocês poderem visualizar. Só um minuto. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. E aí a gente vai poder visualizar melhor, tá bom? Só um minuto. Então, essa é a função do primeiro grau. O termo geral da função do primeiro grau é f de x igual a x mais b, ou simplesmente y igual a x mais b. Y é a mesma coisa que o f de x, onde o a é o coeficiente angular, que é também chamado de taxa de variação, e o b é o coeficiente linear, que a gente vai ver que é onde a reta corta o eixo y. Tá? E é o termo independente. Sempre o A vai estar atrelado ao X e o B é o termo independente. Então, a função linear. O gráfico da função linear, ela vai ocorrer quando o B for igual a zero, que ela vai passar exatamente no ponto 0, 0, tá? Ela vai passar bem aqui no eixo. Ela é desse tipo aqui, ó. Y igual a esse K seria o coeficiente angular. Veja que não tem o termo B. Toda vez que não tem o termo B, é chamada de função linear. Da mesma forma, a função recíproca. Então, a função linear ela vai ocorrer quando não tiver o termo B. Vamos avançar aqui. A função, quando ela for completa, ou seja, tiver o termo A e o termo B, ela é chamada também de função afim. Ela não vai passar no centro 0, 0. Ela só é afim de passar no centro 0, 0, mas ela não vai passar. Então, temos dois casos. Quando A for maior que zero, a gente diz que a função é crescente. E quando A for menor que zero, ela é decrescente, ou seja, quando os valores forem negativos, né? Raiz ou zero de uma função. O que é isso? É o valor de x que vai tornar a função igual a zero. A função, pessoal, ela está no y. Então, o valor de x que torna y igual a zero. É o valor que vai zerar a função. Geograficamente, é o ponto que a reta vai cortar o eixo x, é exatamente no zero da função. Raiz ou zero da função. Dado uma função definida de reais em reais, f de x, por exemplo, igual a 2x mais 8. Calcule o zero da função. A primeira coisa que eu tenho que fazer é igualar a função a zero. Ou seja, aonde tem f de x, eu vou igualar a zero. O valor de x que sair aqui vai ser a raiz da função. É simplesmente resolver a equação do primeiro grau. Então, passa esse 8 para o outro lado, ele vai passar a ser menos 8. Para saber o valor de x, eu tenho que isolar. Então, vai ficar menos 8 dividido por 2. Menos com mais dá menos. 8 por 2 dá 4. Então, a raiz da função, dessa função dada aí, é menos 4. Geograficamente, olha só. O ponto 8 é o coeficiente linear, onde vai cortar o eixo y. E o zero da função é onde vai cortar o eixo x, tá? É onde a reta vai cortar o eixo x. Observa que aqui o A, ele é 2. Se ele é 2, ele é positivo. Então, ele é maior do que zero. E a função tem esse sentido aqui, que é o sentido da função crescente.
tá certo? Se fosse menos 2, por exemplo, a seta teria um sentido inverso, seria um sentido de contrabarra. Vamos ver o estudo do sinal. A maior do que zero. A função ela é crescente, tem esse sentido aí. Tá? E esse ponto bem aqui onde a reta corta o eixo x, ou seja, que anula a função, é chamado de raiz. Então, à direita da raiz em x, ó, todos os valores maiores que essa raiz aqui vão tornar a função positiva, porque vai estar acima do eixo x. E todos os valores y maior do que zero, ou seja, y é a função. E toda vez que os valores forem menores do que essa raiz para x, ó, se eu tiver x menores que essa raiz, a função ela vai ser negativa, porque ela vai estar abaixo do eixo x. Se y for maior do que zero, se x maior que a raiz, tá? Então, a função vai ser positiva se o x for maior do que a raiz, ou seja, todos esses valores aqui que estão à direita. Vamos supor que aqui fosse 2. Então, 3, 4, 5, todos os valores maiores que 2 tornariam a função positiva. Por exemplo, aqui 2, se aqui fosse 1, por exemplo, 1 já tornaria a função negativa, é isso que está dizendo. Y é igual a zero se o x for a raiz, ó, porque a função ela está em y. E se o y for menor do que zero, o valor do x é menor que a raiz, ou seja, que são os valores que estão à esquerda aqui, ó. O a menor do que zero, então a função ela é decrescente. Se ela é decrescente, ela tem esse sentido aqui, ó. Aí a raiz aqui inverte, ó. Todos esses valores que vão estar aqui vão ser positivos, vão tornar a função positiva. A função será positiva para valores menores que a raiz. E todos os valores maiores aqui, ó, que estão à esquerda, à direita de x, aliás, da raiz, vão tornar a função negativa, porque vai estar abaixo do eixo x. Então, resumindo, y maior do que zero, ou seja, a função é positiva se x menor que a raiz. Se y é igual a raiz, então x... Se y é igual a zero, então o x é igual a raiz. Se y menor do que zero, ou seja, a função é negativa para valores de x menores que a raiz. Determinando uma função do primeiro grau dado o seu gráfico. Então, para determinar uma função, que é uma reta, o gráfico da função do primeiro grau é uma reta, eu preciso ter apenas 2 pontos. Então, aqui, ó, eu tenho ponto 0 para x e 8 para y. E tenho ponto 4 para x e 0 para y. Por que 0 para y? Porque se eu for em direção ao eixo y, vai dar bem aqui no eixo 0, 0. E aí eu ligo os 2 pontos. Substituindo, olha só. Ponto 0 e 8. Substituir 8 aqui no y. O segundo elemento significa y e o primeiro x. Então, substituindo aqui, onde tinha y, eu coloquei o 8, né? E onde tem o x, eu coloquei 0. Então, daí a gente chamar o b de coeficiente angular, que vai ser exatamente o 8. Se eu pegar o ponto 4 e 0, substituindo aqui, ó, onde está y, eu coloco o 0. Aí vai ficar a vezes 4, mais 8, que eu acabei de achar que é o b. Então, substituindo aqui, ó, para achar o valor do a, vai ficar menos 2, porque fazendo o cálculo aqui, joga esse 8 para o outro lado, ele vai negativo e passa o 4 dividindo, menos 8.
dividido por 4 dá menos 2. Então, substituindo A e B, a gente tem essa função aqui, y igual a menos 2x mais 8. Daqui, pessoal, se eu pegar essa função aqui, eu já podia dizer, ó, esse ponto 8 é o ponto que corta o eixo y, pois é o coeficiente linear. Aí bastaria, para achar o ponto que corta o eixo x, resolver a equação. Por que ela tem esse sentido? Porque o A é negativo. Se o A é negativo, a função é decrescente, ela tem esse sentido aqui. Tá bom? Então, pessoal, eu vou interromper aqui. É só uma dica maior para a gente poder fazer o exercício seguir. Tá bom? Então, eu vou voltar e a gente vai fazer o exercício a partir de agora. Tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que tenha ajudado. E qualquer coisa, eu estou no PV para maiores esclarecimentos. Boa noite.